Boa noite, meus irmãos, irmãos dos dois planos da vida, os que estão assistindo agora, os que irão assistir depois, a todos que estão aqui pessoalmente. Eu vou pedir para todos vocês boas vibrações, para que eu consiga desempenhar este papel do falar do Evangelho, falar do Cristo, né? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Foi difícil chegar aqui, viu, gente? Eu esqueci o material na empresa, o trem não estava funcionando direito, em casa as coisas estavam todas fora do lugar, fora da rotina, e eu tô aqui, né? Então, eu improvisei tudo, né? Deixei meu resumo lá, improvisei tudo e vamos lá, peço para vocês as vibrações, né? O carinho, o afeto de vocês, que vocês sempre têm para conosco, né? E também da equipe espiritual amiga. E assim, eu convido a todos para a gente fazer a oração de abertura desta palestra. Então, Senhor, aqui, reunidos, em alegria, Senhor, em comunhão, humildemente nos colocamos, Mestre, nas Tuas mãos. Envia da Tua luz, envia, Senhor, da Tua exuberante e grande e grata e fraterna fidelidade ao Pai. E que assim, Senhor, nós também possamos ser fiéis ao Evangelho, ao Pai. E neste momento de fraternidade, de comunhão, é que pedimos, Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Cristo, abençoa a palestra de hoje, abençoa a fala e que não possamos nos desvencilhar do Evangelho redivivo, o Evangelho bendito, o Evangelho do Mestre Jesus, o Verbo vivo. E assim pedimos a permissão com o Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, muito bem, meus irmãos. A palestra de hoje, a gente vai falar de um tema que, coincidentemente, ele casou com a abertura, né, com a preleção, né, que fala da sinceridade, né, do que a gente coloca na vida, né, e que não adianta a gente ter o conhecimento e não praticar. Então, o título da palestra é Cativar. A força do verbo cativar. Cativar, né? Vamos lá para as aulinhas gramaticais de português, é um verbo, né? Para gramática é um verbo. Então, eu cativo, tu cativas, ele cativa, nós cativamos, vós cativais, e eles cativam. No modo indicativo, mas aí vem o modo subjuntivo, né? E todas essas questões aí do português. E aí, parece difícil, né? Estas questões da língua portuguesa, da gramática, do verbo, parece difícil. Mas quando a gente para se ater na etimologia da palavra, cativar, ela vem lá de trás, dos primórdios, né? Lá no começo, e ela queria dizer várias coisas, não só duas, mas dualidades. Ela queria dizer quando você cativa alguém, ou quando você envolve alguém, quando você consegue conquistar alguém, quando você encanta alguém. Muito bonito, né? Mas ela quer dizer também quando você mantém alguém cativo, quando você prende alguém, quando você amealha, né, as coisas materiais do outro. Então,
ela tem essa dualidade, né? Na etimologia da palavra, ela tem essa dualidade de servir para essas duas questões, bem e mal, bom e ruim. E aí, quando a gente fala de etimologia da palavra e a gente fala verbo, o que é o verbo? Verbo é falar, verbo é palavra. E conjugar? Conjugar é agregar, é conjunto. E aí a gente está aqui na aulinha de português em uma casa espírita, né? Mas agora a gente vai falar de uma literatura infanto-juvenil que eu acho que encantou a maioria das pessoas no mundo. Que ele traz a seguinte frase: tu te tornas responsáveis por tudo o que cativares. Cativares, cativa, você é o responsável. E aí, né, quem trouxe isso, essa grande obra-prima, foi um francês, não consigo falar o nome dele corretamente, mas é Antoine Saint-Exupéry, algo assim. Mas, enfim, é o autor do Pequeno Príncipe, né, que a maioria das pessoas no mundo já leu, já se encantou. E aí, eu acho que ele não tem a dimensão do que ele quis dizer com essa frase. Porque essa frase, ela contém marcas, ela contém uma grandiosidade, força da palavra. Por quê? Falamos do português, falamos da literatura juvenil e agora a gente vai para a física. Física quântica. Eu não consigo nem exatas direito e vou lá na física. Vamos lá na física comigo, gente. A gente pode falar que os átomos se cativam. Por quê? Porque foram feitos vários experimentos de física quântica, né? Que até o nosso ilustre Einstein tentou dizer que não existia, mas, né, os outros cientistas conseguiram trazer à tona. E eles fizeram eu vou falar muito resumidamente, porque é extremamente complexo, mas para a gente entender. Eles fizeram uma experiência de que eles pegavam um átomo e casavam com outro átomo. Então, eles ficavam ali e chamavam de entrelaçamento quântico ou emaranhado quântico. E aí, a energia de um, ela ficava penetrante na energia do outro e vice-versa. Então, eles se imantavam. Era uma troca de energia. E aí, o que eles fizeram? Pegaram esse casalzinho e separaram. Então, para a gente entender assim, um está lá no Japão e o outro foi lá pro sul, pro Polo Sul, né? Então, extremos e extremos. Mas aí, quando eles mexiam em um, automaticamente o outro se movimentava na direção contrária, mostrando que a energia, ela viaja muito mais rápido que a luz, né? Os físicos falavam que não existia nada que viajasse mais rápido que a luz. E aí, né, se não me engano, foi um dinamarquês, Bohr, acho que é David Bohr, ele propôs essa questão, ele foi até um prêmio Nobel em 1922, das questões que ele trouxe, das inovações que ele trouxe, e aí depois em 1962, com base nessa tese dele, que foi feito esse experimento. Então, isso daí se ratificou, ele como teórico e o outro como físico experimental. Então, eles estão falando, sim, a energia, ela viaja mais rápido. E aí, a gente fala assim, mas você está falando de átomos. Tudo tem átomo. O corpo humano tem átomo. Quantos milhões, não sei, octalhões, se é assim que se fala, eu não sei, de átomos nós temos no corpo humano. Então, essa questão, ela é muito séria no princípio da energia. Então,
essa questão explica muito as questões aquela pessoa, ela se envolveu com um namorado, não deu certo, com outro, e a vida dela começa a virar de cabeça para baixo. Por quê? Porque são várias energias densas e elas se comprometem e se comprometem com ela, e toda vez que há, né, uma separação, de fato não estão separados, eles ainda estão se auto-machucando. Estou falando isso numa questão de briga, mas se for numa questão de amor, ótimo, perfeito, né? Uma mãe com o seu filho, ou até mesmo um casal que se ame muito, um que está aqui encarnado e o outro que já desencarnou, ótimo. E isso explica também obsessão através da energia. Ah, mas o espírito não é material. Não, o espírito não é material. Porém, o perispírito é a nossa forma. E o corpo humano, que é o nosso corpo material, é onde a gente expurga o que está no espírito, que vem para o perispírito, que vem para o corpo humano. Então, isso resume-se no quê? Tu te tornas responsável por tudo que você cativas no outro, mas espera lá, em você também. Porque quando você faz uma marca no outro, você está fazendo em você também. Porque se o outro, amanhã ou depois, te perdoar, ele se liberta de você. Mas você está com essa dívida. Com essa dívida dentro de você. É uma marca. É uma marca. Você tem os átomos no perispírito, na sua forma, que você vai expurgar no corpo humano. Então, isso traz a explicação, a ciência um dia vai deixar muito claro isso, que traz a explicação por que nascemos doentes, por que nascemos faltando membros, por que nascemos com idiotias, né? E isso traz a explicação da energia daquela pessoa que está aqui com uma ideia de suicídio. E ela está interagindo com a outra que está lá do outro lado do mundo cometendo um suicídio. Porque as energias, elas se conectam. Você não precisa conhecer aquela pessoa com depressão, basta você estar na faixa de pensamento de depressão. Então, essa questão é tão séria, que aí, como eu não vou conseguir falar em termos técnicos, quânticos, etc., vamos lá para as nossas brincadeirinhas. Então, vamos supor, tá? Que aqui eu tenho um coraçãozinho bonitinho, sem nenhuma marca, acabou de nascer. E aí eu pego esse coraçãozinho aqui, bonitinho, na sua forma material. Desprezo esse coração. Desprezo essa pessoa. Aí eu fiz essa marca aqui na pessoa. Não volta mais, ó. Não adianta, eu posso esticar, não volta. Mas se a pessoa pegar a parte do coração dela e perdoar a dela, ela expurga. Mas o meu tá aqui. O meu está aqui, eu vou ter que renascer de novo. E eu vou ter que correr atrás disso daqui. E isso explica muito essa questão do nosso caminho para a evolução, do caminho para ser anjo. Isso explica muito por quê? Porque você tem um coração que ele não aguenta muita coisa. E aí, ao longo do caminho, não riem, por favor. Meu coração é de um artista plástico maravilhoso, eu. Né? E aí, ao longo do caminho, o nosso coração, ele não é mais tão frágil. Porque ele vai tomando porrada, ele vai dando porrada e ele vai ficando mais resistente. Quando a gente pensa em anjo, aí a gente lembra do anjinho lá, do Turma da Mônica, né? Bonitinho, fofinho, asinha, aquele cabelinho, né? Ledo engano. Ledo engano. O anjo, a gente pode falar que ele é o Tony Stark, que ele é o Homem de Ferro. Porque o anjo não se abala. O anjo, ele toma e ele continua firme e forte, né? Ele continua firme e forte. E as marcas que a gente vai fazendo, essas marcas que a gente faz, né? Nem sangram mais quando
ele está aonde? Quando ele está naquele caminho da evolução, que ele fala o quê? Eles não sabem o que fazem. Foi o que ele falou na cruz. Eles não sabem o que fazem. Porque aquela dor, naquele momento, é no físico. Porque quanto mais eles estão nessa questão do lapidar, o coração vai virando um diamante bruto. E aí não existe nenhum minério aqui na terra, né, que seja inquebrável, mas o coração de um anjo é inquebrável. É inquebrável. Mas o coração do anjo, ele é inquebrável no sentido de quê? No sentido de que ele entende que o outro ainda não está naquele grau de entendimento. Ele sabe que o outro também vai chegar ali. Cristo sabe que nós vamos. Quanto tempo vai demorar? Tudo bem, mas nós vamos chegar lá. Então, essa questão da marca que a gente cria no outro, a gente acha que está criando no outro, a gente está criando na gente. Porque se o outro nos perdoar, ótimo. Se ele não perdoar, ele vai ter essa marca, vai ter que curar essa marca. Mas eu e ele, um dia a gente chega nesse grau, né? Então, por isso que Jesus falava que o amor cura uma multidão de pecados. Que o amor, ele tem esse poder. E aí, como que a gente faz? Jesus deu a receita. Como que a gente faz para que aquele colega difícil, aquele familiar difícil, aquela pessoa, né, que tira a sua paz, como que a gente faz para passar bem, para não machucar a ele e a si mesmo? Como que a gente faz? E aí o Cristo fala pra gente: sacode o pó da sandália. E aí você fala assim: nossa, então é arrogância, é prepotência. E o outro lá não é legal comigo, eu vou dar as costas para ele, sacudir o pó da sandália e vou embora pelo caminho. Não foi isso que o Cristo quis dizer. O que o Cristo quis dizer é assim: você vai fazer oração para o Pai. Aí você fala assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Primeiro lugar, aquele que me ofendeu, às vezes foi provocado por mim, por uma situação minha. Ele não tinha outra escolha, não tinha outro conhecimento a não ser me machucar de volta. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é, ele não tem o conhecimento. Se eu tenho o conhecimento, eu tenho a obrigação de ser o exemplo. E aí, quando Cristo fala, deixa a tua oferenda e vai, se reconcilia-te e volta para ofertar ao Pai, e aí você vai lá, olha, vamos conversar, vamos deixar para lá, né? Não vamos entrar nessa, né? Mas não quer me ouvir, mas eu fui de coração aberto, ele não quer me ouvir. Então limpa o pó da sandália, mas não é no sentido de prepotência e arrogância, é no sentido assim, ele não está preparado ainda. Eu vou limpar o pó da sandália, querendo dizer, quando ele falou isso para os discípulos, vá nas cidades, fale do Pai, fale a palavra, traga boa nova, se não te receberem, limpa o pó das sandálias e vai. Por que ele falou isso? Ele falou isso para que o mensageiro não fique se machucando. O mensageiro não fique no embate de se machucar e se machucar e se machucar. Porque ele não vai mais levar a mensagem nenhuma. Ele vai conturbar a mensagem. Mas quando ele se retira, ele deixa chegar o tempo correto, o tempo da verdade de cada um. Porque eu ouço muitas vezes, né, o nosso irmão Edson aqui falar que quando tem duas pessoas, há três verdades. A verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira, que é o que o Pai sabe. Então, a verdade de cada um tem a sua hora de chegar. A verdade de cada um, ela tem que ser trazida naquele momento correto. Não adianta eu atropelar. Não adianta eu pegar a pessoa pelo colar e não, você vai me perdoar agora. Eu não vou conseguir perdão, vou conseguir mais ódio. Mas
Tem gente que se odeia e não se ama nunca, não dá certo. Vai nascer siamês. Não estou falando que vai acontecer com todos os casos, mas a gente sabe que a família, ela é um agregado de pessoas que são seus afins e os que não são afins, para ter um equilíbrio. E quando existe milênios e milênios e milênios de ódio, vai nascer, não vai dividir o mesmo corpo. Para aprender a ficar no mesmo espaço, a respeitar o espaço do outro. Então, as leis divinas, elas trazem para a gente a receita. É sacudir o pó. Me lembra até Paulo Emílio Vanzolin, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, mas sem prepotência, é só com gingo mesmo. Só com gingo de continuar a vida, né? E aí, quando a gente está nesse momento que a gente consegue olhar para aquela pessoa que te feriu, deixar para lá e continuar, você já está chegando mais perto. Você já está chegando mais perto. Se tinha bilhões, você já diminuiu aí pelo menos uns 500 anos. E aí a gente vai e continua nisso. E aí a justiça divina, ela traz pra gente as nuances, assim, as mais incríveis. A nossa vida mesmo, quando a gente olha para trás, né? Cada dia que a gente consegue fazer uma mudança e cada dia que a gente erra e te traz um aprendizado. E aí essas marcas, né? Elas vão sendo semelhantes quando tem aquela ventania e você, lá no princípio, você era o carvalho. E aquela ventania vem e te quebra inteiro, te derruba. Mas aí a vida vem vindo, e aí você aprende que você tem que se curvar a muitas coisas. E aí você vira o bambu, que pode vir a ventania que for, que ele vira para lá e para cá, para lá e para cá, a ventania passa e ele volta para o estado normal. O carvalho está destruído, o bambu está ali. E isso é evolução. Então, olha, quando a gente observa a natureza, os exemplos que a natureza nos traz, né, é de encher os nossos olhos. Para todo lado que a gente olha, vai ter um exemplo. Para todo lado que a gente se deparar, todos os momentos, vai ter uma palavra amiga. É só a gente se abrir para isso, né? Inclusive, olha, eu me lembro muito bem de um filme, As Mães do Chico, que tinha uma mãezinha que amava o filhinho dela, eu acho que muitos já assistiram, amava tanto aquele filho dela, mas ela era tão apegada com aquele filho dela. E aí essa criança sofreu um acidente na mão da babá e veio a óbito. E, meu Deus, essa mãe ficou inconsolada. Ela não conseguia mais olhar a babá, que era uma criança também, era uma adolescente. O menino caiu da bicicleta. E aí, quem vem para salvar o coração dessa mãe, desse pai e dessa babá? O amigo Chico, o incrível Chico Xavier, que psicografou uma carta dessa criança falando que ele não tinha tanto tempo de vida, que ele veio para cumprir uma tarefa. Era só aquilo, que ele ia morrer de qualquer jeito. E aí Chico falou: minha irmã, já pensou se a batida da cabeça dele tivesse sido porque ele estava sentado do teu colo? E você é responsável? Agradece a babá, que foi através dela, não foi você. Porque ele ia de qualquer jeito. Então, quando a gente vê que marca que essa criança tinha no perispírito para vir para o corpo físico. Que marca? Tinha uma marca ali, ela tinha que consertar, ela tinha que expurgar. Esse nosso corpo de carne é o expurgo. É o expurgo. E o expurgo, como que Deus faz isso com a gente? Ele parcela, né? Porque a gente imagina que o nosso perispírito está lá, está todo destruído. Todo destruído. Se ele for cobrar
cobrar essa dívida de uma vez só, eu acho que a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, eu acho que não dá nem um ano de vida, né? Então ele vai parcelando, vai parcelando, vai parcelando, e chegou num exato momento que essa criança só tinha mais um pouquinho para ficar livre, para renascer. E aí também tem um outro caso de pais espíritas, que a mãe estava gerando uma criança, o médico falou, ó, sua criança vai nascer com um problema muito sério, não vai sobreviver, e ela não concorda com o aborto, eu vou ter essa criança, eu vou ter, porque o aborto é contra as leis, eu acredito em Deus, eu tenho fé. A criança nasceu, a criança viveu 48 horas e a criança morreu. E ela ficou desolada, porque ela tinha fé que a criança ia se curar. Mas seguiu o caminho dela. Um belo dia, quando ela já tinha até se desvencilhado, né? Não esquecido, porque não vai esquecer nunca, mas se desvencilhado, né? Ela teve a oportunidade de receber uma carta do mentor dela falando, olha, sua filha tinha um problema muito sério. Ela estava faltando cérebro, porque ela tinha matado uma pessoa e ela tinha esfacelado a cabeça dessa pessoa. Então, quando ela matou essa pessoa, esfacelou a cabeça dessa pessoa, ela trouxe para ela essa marca. Então, ela tinha que o quê? Ela precisava passar, expurgar o que estava no perispírito, mas ela vai voltar. Ela falou assim, você pode dar o mesmo nome que você deu para ela, Sheila. A Sheila vai voltar. E realmente, passado uns 2 anos, a Sheila voltou. E aí veio uma criança maravilhosa, linda, saudável, né? Então, todas essas marcas, né? Quando a gente olha o mundo material ele serve de um lapidador, né? E o espírito vai expurgando tudo que a gente acumulou, né? Tudo que está lá, a gente vai expurgando de pouco a pouco, de pouco a pouco. E a gente vai aprendendo, até que a gente chega uma hora que a gente pode fazer isso com a gente, ó. Pode fazer isso com o coração de Jesus. Ele sempre vai voltar. Resiliência. Ele sempre vai voltar à forma original. E isso vai acontecer com a gente. Isso tem que acontecer com a gente. Então, o nosso vizinho, que é um desafeto, o nosso colega de trabalho, que é um desafeto, o nosso familiar, que é um desafeto, ele é o principal responsável para a gente conseguir a resiliência. Ele é o principal responsável para a gente chegar nesse ponto de tudo acontecer e a gente continuar saindo inteiro. Porque o Cristo, quando saiu da cruz, ele não saiu despedaçado. Ele saiu inteiro. O Cristo é o verbo vivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conjugar o verbo cativar com o exemplo do Cristo. É o nosso professor de português de vida, né? O nosso professor da evolução, o nosso mestre, ele conjugou o verbo, porque o verbo, como diz João, o evangelista, né? O verbo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo, ele veio aqui, ele conjugou o verbo cativar com sangue, com suor, com lágrimas. Mas ele cativou com alegria. Ele em nenhum momento ele se arrependeu do que ele veio fazer aqui. E ele continua ainda nos mostrando o caminho para todos nós. Ele continua ainda inspirando. Olha, a gente não tem ideia do quanto a gente recebe de inspiração, do quanto a gente recebe nas nossas vidas coisas maravilhosas. Ó, tem uma música, que essa música foi do astro do pop, Michael Jackson, né? E tem a versão brasileira, várias versões brasileiras, e um trechinho da música. A música inteira é maravilhosa, mas um trechinho fala: só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.
E aí ele fica repetindo, a terra inteira feliz, a terra inteira feliz. E aí eu já mostrei isso para vocês, vou mostrar de novo. A terra inteira feliz é isso. A terra inteira feliz, não importa que a pessoa não é cristã, mas se ela é humana, a caridade está dentro dela, porque ela é uma filha de Deus. O momento de conhecer o Cristo vai chegar para ela. Ela é uma filha de Deus, ela merece o nosso respeito. Uma vez, numa palestra de Haroldo Dutra, ele fala que Emmanuel e esses outros, né, que estão, né, já num patamar acima, eles são credores, né? Então a gente pega deles, né? Então, quando a gente está aqui sentado, quando a gente se diz espírita, quando a gente aprende sobre a palavra, a nossa obrigação é conjugar esse verbo vivo para essas pessoas que ainda não sabem o que é o verbo vivo, para essas pessoas que ainda não têm ideia que a marca que ela está fazendo em mim, em você, tá pegando aqui, ó, no corpinho dela. Toda a marca que ela faz lá em cada um tá vindo pro corpinho dela. Essa conexão, ela só vai acabar. As amarras de ódio só vão acabar com a força do amor, com a força da paz. E Jesus, ele fica trazendo pra gente, né, filme, música, através da arte, através da física, através de tudo, porque Deus se manifesta através de tudo. Ele fica trazendo e a gente não consegue enxergar que aquele passarinho que veio cantar na sua janela às 5 horas da manhã é uma homenagem, um louvor a Deus. E se a gente prestar atenção ali, naquele canto, a gente vai se imantar de uma energia vital, porque ele é filho da criação. E ele vai transmitir para os nossos átomos algo bom. E quando a gente está com um átomo ali doentinho, uma célula ali doentinha, e a gente tem essa conexão com o bom, com o bem, com a luz, com a paz, as coisas melhoram. As coisas começam a acontecer. E quando você tem um pensamento positivo, se uma coisa ia ser ruim, ela vai ficar boa. Porque se nessa vida aqui eu teria que perder o meu braço, que isso é uma história real, teria que perder o meu braço, mas eu cheguei aqui, eu trabalhei com tanto afinco, com tanto amor, e eu estou servindo para o próximo de uma forma tão espetacular que Deus falou assim, não precisa perder o braço não, porque se ele perder o braço, ele não vai trabalhar como estava trabalhando, vai perder a pontinha do dedo, só para consciência dele, porque não é Deus que cobre a nossa consciência, né? Aquela mulher que fez inúmeros abortos, ela um dia nasce e vira freira para tomar conta de criança abandonada, isso é história real, né? Então, gente, a conexão, o amor é conjugar o verbo vivo, cativar com Jesus. E aí, eu deixo essa mensagem para vocês. Eu espero ter passado um pouquinho do Evangelho do Senhor aí, tá? E convido a todos agora para a gente fazer o nosso encerramento, pedindo a Deus, a Jesus, buscando na espiritualidade amiga desta casa, buscando nessas vibrações que tomam conta do nosso coração. Jesus abarca a todos nós, aos nossos entes queridos, aos nossos desafetos, Senhor, com mais luz ainda, para que possamos juntos, todos nós irmanados, fraternos, envoltos em luz, em paz e amor, render graças a Deus, render graças a Deus que nos alimenta, porque quando dizemos o pão nosso, Pai, o Senhor nos dá a casa, o agasalho, nos dá tudo que é necessário para desempenharmos a nossa evolução. Que saibamos, Senhor, que quando o Senhor dá o pão, não é só para mim. O pão é nosso, o Pai é nosso. Jesus, ele disse, perdoa-nos.
E não perdoe-me, é perdoa-nos. Todos nós somos singular, mas dentro de uma pluralidade que devemos, juntos, seguirmos. Porque enquanto um ainda não estiver no caminho, ainda teremos uma parcela a resgatar, porque somos todos irmãos e temos que crescer, irmanados e fraternos. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrar a palestra desta noite, dando graças à Tua luz, às vibrações de amor, a todos os espíritos que aqui estão, que estão conosco nesta congregação, nessas vibrações, nessa troca de amor, e que possamos continuar assim, serenos, continuar assim, envoltos em luz, em paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.